Olá, boa noite, gente. Vamos começar um papo muito gostoso sobre fome. Vamos lá, daí. Gláucia está chegando. Oi, Glau, dei o ok. Oi, Oi, bonita! tudo bem, Mara? Tudo, Glau, e com você? Tudo ótimo. Bom estar aqui, né? Para bater esse Ah, papo gostoso. pois é, e assim, e gostoso é um adjetivo que cabe bem para o papo de hoje, né, Glau? Exatamente, vamos falar de fome. Esse papo é bom, né? Até dá mais apetite de muitas coisas, né? Pois é, Mara, falar de fome é uma coisa assim que hoje eu estava comentando à tarde, né, com uma profissional também da área da saúde que eu ia fazer uma live sobre fome. Ela falou, mas fome de quê? Eu falei, justamente esse é o nosso tema, fome de quê? Né? A gente acha que fome é uma coisa só relacionada a um aspecto, né, da comida e de matar a fome biologicamente falando, e tem tanta coisa por trás da fome, né? Gente, muita. Aquela música do Titãs, claro que eu não vou presentear com, né, a Mara cantando, porque acho que ninguém merece isso às 7 horas da noite. Mas aquela música do Titãs diz tudo, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Exatamente. Acho que a gente, quando começa a olhar para a questão da fome como uma necessidade do organismo, uma necessidade da pessoa, não só física, né, mas uma necessidade emocional, uma necessidade social, a gente começa a enxergar o quão mais amplo é essa questão de a gente matar a fome, né? Ou seja, Hum. saciar a fome. Porque a gente, quando fala de fome, a gente tem que pensar também em como é que faz, porque fome é uma sensação que está chamando para alguma coisa, né? E como a gente atende isso? Acho que essa é a questão que a gente precisa conversar hoje, porque a fome não é só de comida, né, Mara? A gente tem que pensar em fome de emoções, em fome de companhia, em fome de estar bem, em fome de acalmar, de acalanto, de acolhimento. Isso também é fome, né? E como? E assim, né? Para a gente engatar, vamos só falar para o pessoal um pouquinho do nosso canal, porque a gente, assim, se bobear, a gente fica aqui até meia-noite, né, Glau? Ainda bem que tem tempo limite no Insta, porque senão a coisa pega, né? Então, gente, só para apresentar um pouquinho, a gente faz parte do Conexão Mara, né? Esse canal de gente que fala com gente. Então, nós somos em vários profissionais de vários segmentos, com várias cadeiras, falando de várias fomes. Acho que esse é o grande barato. Né? E eu sou psicóloga, falo das fomes emocionais. Essa bonita é a Gláucia, que fala do que, Glau? Eu sou nutricionista, Mara. Eu também faço parte desse canal lindo que é o Conexão Mara. Foi um presente que eu ganhei de poder participar junto com tanta gente que fala tanta coisa boa de gente pra gente, né? Conversando. E eu sou nutricionista. Eu vou falar da fome hoje com vocês nesse bate-papo aqui gostoso com a Mara. A gente vai falar um pouquinho das questões da relação entre o alimento, fome, né? As diferentes formas de ter fome e como isso interfere na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar, como lidar com a fome, saber reconhecer o tipo de fome que a gente sente, pode de alguma maneira impactar nas nossas condutas, nos nossos comportamentos e indiretamente na nossa saúde e na qualidade de vida, né, Mara? Sim, muito. E daí, assim, né, você tocou em tanto ponto importante, né, Glau? Porque quando a gente fala em fome, muitas vezes está pedindo. Só que às vezes eu gostaria de ouvir isso de você. No consultório, né, e mesmo em papos, em trabalhos, enfim, em N lugares, eu percebo que muitas, inúmeras vezes, é mais fácil a gente acreditar que a fome é do corpo, daí a gente abre a geladeira, né, fica procurando lá o que eu tô com vontade de, mas eu quero comer alguma coisa, mas não tem nada aqui na geladeira, né? E a geladeira tá apinhada de coisas. Porque é uma outra fome.
não é? É essa sensação, essa necessidade que você falou, só que é uma necessidade mais interna, uma necessidade mais profunda, que às vezes é mais fácil a gente pegar uma bomba de chocolate, ou um chocolate delicioso, ou né, o que for, do que dar uma visitadinha nessas outras fomes internas. Você percebe isso no seu trabalho, Glau? Exato, Mara. Uma coisa que a gente precisa aprender, e acho que o que dificulta essa questão do abrir a geladeira e não achar nada, né? Porque assim, tô com vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é. E aí eu abro a geladeira e tudo que tem lá não é, né? Sempre eu quero algo que tá fora, ou então o meu cérebro tá pedindo doce, açúcar e gordura, né? Porque são Uhum. vão agir no sistema nervoso ali para acalmar essa sensação de que eu tenho fome de alguma coisa que eu não sei o que é, né? A gente tem uma explicação aí cognitiva, né? De associação entre açúcar, gordura e acalanto, e acalmar, e trazer para o cérebro a sensação de prazer e bem-estar. Mas, na verdade, muitas vezes a gente está abrindo a geladeira e procurando alguma coisa para suprir uma ansiedade, uma agitação, uma busca, às vezes, social ou emocional. Porque nem toda fome é física. A gente tem dois tipos essenciais de fome: a fome física e a fome emocional. Dentro da fome física, a gente pode desmembrar elas, tem descrições aí de 9 tipos de fome diferentes, né? Então, dentro da fome física, tem aquela olfativa, aquela gustativa, aquela social. Quer dizer, às vezes eu sinto um cheirinho de café coando, aquilo me remete, tá com a minha família num momento bom, no sítio, numa tarde, comendo bolinho de chuva. Eu vou abrir a geladeira para comer alguma coisa e não vai estar lá aquele café coando no sítio à tarde com a família com os bolinhos de chuva. Então, nada que eu abrir na geladeira, que eu olhar, vai suprir essa minha fome, porque é uma fome social, uma fome de convívio, uma fome emocional. Ou então eu tô agitada, tive um dia corrido, eu chego em casa e quero relaxar, e eu faço o quê? Eu abro a geladeira. Porque muitas vezes a sensação de que meu cérebro está precisando de algo para me abraçar, eu não consigo codificar ela na real sensação e transformo ela em fome. Eu percebo como fome a falta de alguma outra coisa, sabe, Mara? Então, o que a gente precisaria, até para a gente não ficar assaltando a geladeira, ou comendo, comendo e não encontrando, ou não conseguindo saciar essa sensação, é descobrir a origem dessa fome. Que fome é essa? Você tem fome de quê? Né? Se é uma fome emocional ou uma fome física. Porque se a fome for física, é aquela coisa assim do estômago oco, dá aquela apertada, dá aquela leve dorzinha de cabeça, ou então aquele incômodo, dá aquela moleza da sonolência, boceja, ou sente a boca seca. Isso é fome física, de comida. E aí, quando a fome é física, qualquer coisa que tiver na geladeira vai matar essa fome. Até uma azeitona que eu pegar de um vidro, ou uma lasca de pão, isso mata a minha fome. Agora, quando um monte de coisa tá lá e nada mata a minha fome, a fome é específica, é daquele alimento, é muito provavelmente porque ele está me remetendo a uma memória afetiva, ou porque ele está tentando trazer uma gordura e um açúcar para o meu cérebro para baixar uma adrenalina, para baixar um pouco a agitação e a ansiedade. Então, a grande sacada, Mara, é a gente entender qual é essa fome que a gente está sentindo, a origem dela. E aí entra a psicóloga, né, Mara? Que ajuda muito a gente. O que você acha? Mas perfeito, porque aí é que tá, né? E toda essa questão neurológica que você trouxe é muito importante para a gente começar literalmente a pensar nesse corpo, né? E nessa essência, nessa alma, nessa personalidade, o nome que quiserem dar para essa essência que movimenta esse corpo, né? Porque essas fomes, elas falam tanto. Exatamente isso que você falou, assim, essa lembrança do cheiro do café, né? De um filme que às vezes, né, a gente está assistindo, e dá uma vontade de comer alguma coisa, de pegar um doce, que é bem isso, né? Esse colo. E acho que nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, onde as pessoas têm falado tanto de, poxa, meu peso aumentou, né? Porque eu estou ficando muito em casa. Só essa questão de estar ficando muito em casa. Mas é esse distanciamento, essa fome de pessoas, essa fome de contato, né? Essa fome do abraço, porque quando você fala dessas fomes físicas, né? Das fisiológicas, né? Das 9 fomes que a gente tem, né? Isso daqui é tão importante, né?
esse toque, esse abraço. E como isso ficou muito distante, a gente tem uma série de fomes que não estão sendo alimentadas, o nosso emocional está desnutrido. Exato. E aí você tocou num ponto, Mara, mega importante. Porque assim, existe a fome física e ela é importante de ser saciada. E aí, quando você falou do desnutrido, a gente pode lembrar do desnutrido do ponto de vista da fome emocional e do desnutrido do ponto de vista da fome física. Então, é claro que se teu corpo precisar biologicamente de alguma coisa, ele vai pedir por aquilo. Então, isso tem muito dado, né, na literatura, mostrando assim, a pessoa com anemia tem vontade de comer mais carne, tem vontade de comer mais feijão. O corpo pede, porque na carne e no feijão tem, né? Eu já vi pessoas que estão na transição para o vegetarianismo, que estão querendo abandonar o consumo de carne, chegar um dia para mim e falar, Glaucia, eu estou precisando comer carne, eu não queria comer isso. Aí a gente vai lá, faz o exame de sangue e vê que o ferro está baixo. Então a gente tem que reorganizar a dieta, repor esse ferro para ela não ter essa vontade de comer a carne, porque não é o que ela emocionalmente quer e o corpo está pedindo. Então, essas coisas a gente tem que saber obedecer. Por isso entra a nutricionista técnica aí, né? De olhar para a pessoa e ver se ela tem sinais e sintomas de carências nutricionais mesmo, né? Então, muitas vezes, e aí a gente sai da carência patológica para, por exemplo, uma pessoa que resolve fazer uma dieta de restrição, onde ela acha que tem o alimento do bem e do mal, o bom, o ruim, o pode não pode. Forte. Então, essa dicotomia dá na gente aquela necessidade de comer o que é proibido, sabe? Então, eu estou fazendo uma dieta low carb. Nossa, eu só vou ter vontade de comer carboidrato. Eu estou fazendo a dieta das proteínas, eu vou ter vontade de comer um doce. Então, assim, o meu corpo pede aquilo que está faltando. Então, aí vem a culpa, aí vem o chutar o balde, aí vem a compensação, aquele mecanismo, sabe? Ah, hoje é o sábado, é o dia do lixo. Eu odeio esse termo. Né? Mas a dieta a semana inteira é boa, chega no sábado à noite é o dia do lixo. Gente, a gente não come lixo. A gente pode falar que é o dia da alegria, o dia da felicidade. Mas se você tem que ter um dia da felicidade e outros 6 dias tristes com a dieta, então essa dieta não é para você. Ela não é a tua, ela não vai te funcionar. Porque ela não está saciando a tua fome nesses outros aspectos emocionais, né? Ela vai estar saciando talvez fisicamente as calorias. Mas veja, e a tua socialização, o teu convívio com pares, aquela questão da cultura alimentar, da história de vida, da memória afetiva que está tão arraigada nos alimentos que a gente escolhe comer, que se isso não for respeitado, a dieta que você está fazendo não é para você, né? E ela não vai durar. Ela vai ser negativa, ela vai estar vinculada a emoções não positivas. E aí gera aquela questão da compulsão a médio e longo prazo. Então, acho que não é o legal, né? Eu não sei se você consegue imaginar uma pessoa fazendo uma dieta mais feliz 7 dias por semana, só que moderada, e ela vai durar muito. Ou fazendo uma dieta triste 6 dias por semana, feliz um dia, e que isso não vai durar muito. Porque não faz parte daquele eu, daquela energia que você estava falando um pouquinho agora, né? Para nós. Sim, sim. Mas aí, essa questão, né, de... Você tocou num ponto que para mim é tão nevrálgico. Essa questão de triste durante a semana e feliz de final de semana, né, em relação ao alimento. Se a gente olhar para essa dieta, pensando na questão física, a gente pode, de novo, passar isso para o afetivo e para o social, como você falou, e até para o profissional, que é o quê? Durante a semana, segunda-feira, vou trabalhar. E daí eu fico esperando o sábado. Eu fico esperando o sábado para ser feliz no sábado e no domingo. Então, acho que é interessante fazer esses paralelos em relação à vida como um todo, né, com essa questão de dieta, literalmente. Porque não dá para segurar, isso não é saudável. Isso não nutre a alma, literalmente. Não dá para a gente viver durante, né, 7 dias, 5 dias triste e 2 dias felizes. Eu espero, por isso, não há dieta que segure, né? Não há vida que aguente, não há saúde integral que consiga resistir a uma coisa dessa. É que nem a história do exercício, né? Não tem como.
tá pago. Essa frase, ela é muito forte, porque assim, tá pago como se você tivesse uma dívida com alguém ou com alguma coisa ou com você mesmo, que você tem que fazer exercício. Quer dizer, se isso é uma obrigação, isso não tá te trazendo endorfina, não tá te trazendo prazer, a sensação do autocuidado ao se exercitar, então para. É melhor ser sedentário e feliz do que ativo triste, né? Até porque, assim, acho que as coisas têm que fazer parte de um. Eu sei que a vida não tem que ser só flores e fácil. Tem problemas, a gente tem que saber enfrentar problemas. Mas a gente já tem tantos. Então, se a dieta e o exercício forem mais um problema do que uma solução, não tá legal, né? Acho que deixa os problemas da vida e não as nossas escolhas e eu acho que dieta e exercício são autocuidado. Então, se hoje eu acordei bem para correr, eu vou correr. Se hoje eu não tô bem para correr, talvez eu vá para academia ou talvez eu simplesmente fique em casa assistindo filme. E tá tudo bem. O que eu não posso é tornar isso um padrão, né? Mas se tudo virar uma obrigação e a questão de não comer o carboidrato é uma obrigação, a questão de não comer uma fritura é uma obrigação. Não comer uma fritura me faz bem, eu fico feliz em não comê-la. Comer um carboidrato complexo em vez de um açúcar me faz mais feliz. Então, eu tenho que tornar isso feliz, eu tenho que ter essa consciência do bem que isso está me fazendo e não fazer por obrigação. Eu não tô com isso querendo dizer que eu posso ser sedentária, só comer porcaria e ser feliz assim. Não é isso. É que enquanto esses comportamentos me trouxerem mais bem-estar do que um comportamento de autocuidado, alguma coisa está errada. Então, enquanto eu não enxergar aquilo que me faz bem como algo prazeroso, eu estou fazendo uma obrigação e aí não vai funcionar. Então, não é chutar o balde, é fazer o certo, mas tornar isso feliz. Nossa, e essa virada de chave, Mara, é tão complexa. Ela traz tanta carga de emoções e de experiências de vida e de cultura que não é fácil. Por isso que tem que ter, às vezes, um profissional para te ajudar a encontrar essa virada de chave, né? E aí é o ponto que eu acho. Ser saudável não é obrigação, é um prazer. Como é que você E encara não, isso no consultório? e não é algo chato, você sabe? Daí quero até compartilhar com o pessoal uma coisa que eu vivi. Não é? Eu nunca tinha passado por uma nutricionista, e daí eis que eu passo por essa pessoa que está aqui comigo agora, né? Há uns meses atrás, né, Glau? E assim, e o que foi bárbaro, em vários sentidos, até já compartilhei isso com você, assim, primeiro eu achei que minha alimentação era super saudável. Conversando com você, eu descobri que as coisas não estavam tão saudáveis assim, coisas que eu imaginava que eram extremamente saudáveis, né? Não vou fazer propaganda negativa a respeito de nenhum alimento, mas não eram tão saudáveis assim. E daí, assim, olhando para isso, conversando, pensando, né, em mim, no que era interessante, no que não era, tudo mais. Gente, a minha alimentação só literalmente equilibrou, né? Fiz alguns ajustes. Não perdi o que é saboroso para mim, porque tem tantas possibilidades, né? E o corpo vai funcionando de uma forma tão mais gostosa também, que é isso que você falou, né? É a questão de redescobrir. E toda essa questão nutricional, acho por isso que, né, eu acho que a gente trabalha tão junto, que é o quê? Para que eu possa olhar com carinho para aquilo que entra no meu corpo, para todos os carboidratos, proteínas e tudo isso, né? Eu preciso topar um movimento de autoconhecimento, porque tudo isso que a gente está conversando, não é? O primeiro passo é parar e olhar para mim. O que eu gosto, o que eu não gosto, por que que eu faço algumas escolhas, para que que eu faço algumas escolhas, né? Por que que eu falo, por exemplo, que hoje é meu dia de comer lixo? Peraí, eu mereço? Ah, Mara, mas é só um jeito engraçado de falar assim. Mas vamos aprofundar um pouco. Tudo que a gente fala tem alguma coisa por trás. Então, assim, eu permito que coisas desagradáveis ou que não nutram a minha vida entrem na minha vida? Será que é esse o movimento que eu faço? O que é que eu estou deixando entrar no meu corpo físico, né? No meu corpo emocional, no meu corpo mental? Quais são as notícias que estão me nutrindo, né? No meu corpo espiritual?
né? Com o que eu estou me conectando com o meu divino. Então, assim, o que está entrando em mim? E eu acho que quando a gente para olhar a comida, a gente vai tocando nesses pontos. Exato, exato. Acho que é isso, Mara, porque assim, olha, eu posso optar por comer um alimento de baixa qualidade nutricional e eu posso optar, que é muito saboroso, que me agrada, que me deixa feliz, que sobe lá todos os meus neurotransmissores e me deixa super alegre. E eu posso optar por um outro com uma qualidade nutricional melhor e que talvez não tenha esse efeito, mas que voluntariamente eu escolhi. E que essa escolha está pautada na percepção de que isso está me fazendo bem. Isso é felicidade associada ao comer bem. E não que eu não posso comer o proibido, mas que se eu comer o, entre aspas, né, permitido, ele vai me fazer feliz também. E aí, eu costumo conversar muito com meus pacientes, e acho que essa experiência eu gosto sempre de compartilhar, que não tem alimento proibido e permitido. Mas vamos criar novas possibilidades com coisas mais adequadas para a tua saudabilidade, para que elas naturalmente ocupem o espaço das coisas menos saudáveis. E aí não tem a proibição. Você é livre para escolher. Mas quando você pensa o motivo pelo qual você está fazendo a escolha, será que tem uma emoção por trás de eu escolher isso ou aquilo? Será que tem uma emoção por trás de eu abrir a geladeira e olhar lá dentro e nada me basta? É porque não é o alimento físico, o nutriente que meu corpo precisa. O que vai me bastar está além disso. E Sim. identificar o motivo dessa busca faz a gente encontrar a felicidade naquilo que é melhor para nós, que vai entrar no meu corpo ou na minha alma, causando emoções positivas. Porque eu posso comer uma coxinha que é deliciosa, eu amo coxinha. E nutricionista come coxinha. Só que se essa coxinha tiver numa festinha de criança, gente feliz, num momento onde tá todo mundo confraternizando, essa coxinha não vai me fazer mal. Agora, se essa coxinha entrar no meio da tarde, quando eu tô estressada do trabalho, deu um problema enorme, um pepino, eu tô estressada, eu vou lá na cantina e peço uma coxinha porque eu mereço, putz, essa coxinha vai me fazer muito mal. Percebe? Então, claro que eu não posso tornar a coxinha um alimento diário, mas quando eu escolhê-la, sabendo que ela nutricionalmente não é a melhor opção para mim, ela tem que fazer parte de uma outra nutrição emocional muito mais feliz, né? Se Sim. é carregada dessa carga de descontar as minhas energias ruins para comer uma coxinha porque eu mereço, poxa, então ela não fez o papel que ela tinha que fazer. Né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque. E eu nem gosto muito de festinha de criança. Confesso pra vocês que aquilo me irrita, aquele barulho me irrita. Eu sou meio. Eu sou uma pessoa que não tem filhos, então eu vivo na calma e no silêncio. Mas eu disse, a emoção de assim, quando você tá num ambiente feliz, com pessoas em momentos felizes, que não tem o estresse, que tem a emoção positiva associada àquele alimento, ok. Né? O que você não pode é pegar um alimento para ele acalmar uma emoção negativa. Aí não é esse o caminho. É, e esse eu mereço, né, Glau? O que é que eu mereço? Então, ok, a coxinha, por exemplo, né? A coxinha vai me deixar feliz. Ok. O que mais me deixa feliz? O Esse é que o ponto. mais eu mereço, né? Eu acho que essa sutileza de o que é que eu mereço para literalmente ficar feliz, para que os meus neurotransmissores fiquem a mil, né? Para que a minha né? O que é que eu mereço? Qual é esse vazio? Porque aí é que tá, né? É, muitas vezes, eu sei que isso é doído, mas, né? A gente precisa olhar para algumas questões que são doídas também. Muitas vezes é mais fácil a gente tampar um vazio, um buraco que a gente sente, achando que é do estômago, e daí eu vou numa coxinha, eu vou numa lasanha, eu vou num hambúrguer quíntuplo, sorvete, uma pizza inteira, sei lá, o que for, né? Do que olhar para esse vazio emocional que às vezes geram muitas dores. E a gente vai protelando com outros substitutos. Às vezes é o alimento, às vezes é o trabalho, né? Trabalho insanamente para não perceber esse vazio, porque daí eu não tenho tempo para pensar, só trabalho, 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 né? Ou tantas outras coisas. Então, assim, olhar o que eu mereço, qual é esse vazio, que buraco é esse que mora dentro de mim, que eu fico buscando carboidrato.
E não tampa esse buraco com carboidrato. Não tampa. O tipo de preenchimento, né? Olha que interessante, Mara. Falando nisso, você me lembrou, me fez lembrar, na verdade, de uma coisa interessante. Por exemplo, eu trato muito paciente com excesso de peso, trabalho muito pessoas que querem emagrecer e principalmente pessoas que sentem aquela questão da compulsão alimentar. E aí, assim, bateu esse vazio que a pessoa não consegue sozinha identificar a origem, precisa muitas vezes de ajuda, né? A gente sabe disso. Sim, Mas ela sim. consegue identificar o vazio, ela tá tentando tapar esse vazio com alimento. E ela fala pra mim, Gláucia, eu sei que é compulsão, eu sei que eu tenho que comer para acalmar, mas eu não sei se eu não comer, que outra coisa eu posso fazer para me acalmar. Então a comida consegue, ainda mais se for um chocolate, ainda mais se for um doce ou uma coisa gordurosa. E se for uma coisa gordurosa e doce, nossa, fantástico, meu cérebro. É o céu. E aí eu falo assim, mas tem alguma outra coisa que você gosta de fazer na vida? Tem alguma outra coisa que te dá prazer? Então, assim, deu aquela vontade louca de comer. Ah, você ama fazer tricô? Então, faz assim, eu vou comer, mas depois que eu fizer 2 carreiras no meu cachecol de tricô. Aí eu vou comer. Então, quando você fez 2 carreiras, se aquilo realmente é a coisa que te preenche, você vai fazer 10 e vai esquecer de comer. Tem outras pessoas que amam cantar. Então, deu vontade de comer? Faz assim, liga o seu celular, põe no streaming lá uma música, canta aquela música para depois comer. Se de repente começou a embalar e você canta a segunda, canta a terceira, você esquece de comer. E são ferramentas, como eu não sou psicóloga e eu não entendo a fundo essas questões, mas são ferramentas que eu sempre uso para dar dicas para os meus pacientes, para falar assim, olha, se você gosta de dançar, se você gosta do teu cachorro, se teu cachorro te acalma, deu vontade de comer aquela coisa de abrir a geladeira e procurar o quê, né? Antes de abrir a geladeira, você compromete a sentar 5 minutos com o seu cachorro, brincar com ele e jogar uma bolinha. Depois você vai comer. Toda vez, aí o cachorro vai ficar mega feliz, porque toda vez que você estiver ansiosa, antes de... Mas se você tem alguma coisa, e aí você tenta várias estratégias. O tricô, a dança, a música, o cachorro, ler uma página de um livro. Então tenha sempre um livro para você ler aquela página. Ou ouvir uma meditação na internet. Tenta buscar uma estratégia até você encontrar aquela que dispara o gatilho do prazer antes de você comer. Eu não sei o que você pensa sobre isso, se essas estratégias seriam válidas do ponto de vista psicológico, mas eu sempre brinco com isso para meus pacientes que não conseguem identificar algo que supra esse buraco aí, que a fome não tá sendo explicada. Claro, mas sem dúvida, Glau, assim, é, a maior fome que nós temos, né, enquanto seres humanos, é fome de amor. É a necessidade de pertencimento, é a necessidade de pertencer a alguma coisa. Então, muitas vezes, né, claro que, né, cada um tem uma história, uma experiência, mas muitas vezes essa é a base de tudo. É essa a essência, esse buraco é eu quero ser amado, eu sinto que eu não sou amado, e daí a gente pode ir para uma série de histórias, né, na nossa vida. E daí, assim, quando você fala de todas essas alternativas, você está falando para eles redescobrirem o amor, o prazer. Eles estão se nutrindo. Então, assim, essa nutrição que às vezes, por exemplo, eu estou lá fazendo 2 carreiras de tricô. Talvez isso lá no meu inconsciente, e aí eu gosto, fico feliz, talvez isso lá no inconsciente, né, me leve a alguma experiência, alguma situação, onde eu estava com alguém, que estava fazendo alguma coisa, e estava conversando comigo e me deixou feliz, né? Ou um bichinho que eu tinha quando eu era criança, e daí eu jogo a bolinha, e daí é a Marinha, não é a Mara adulta, é a Marinha que está jogando a bolinha pro cachorro, né? E que depois estava no colo da mamãe, do papai, da vovó, do titio, enfim, de quem for. Então, assim, essas nutrições fazem a gente se sentir vivo, né? E essa fome de amor, e talvez por isso que seja tão delicado e tão doído, né? E que às vezes a gente prefere ou escolhe conscientemente ir para uma bomba de chocolate do que olhar para a gente. Não precisa ser só através de processo terapêutico. Tem uma série de questões que podem nos levar, né? Se eu faço um trabalho com uma nutricionista, por exemplo, que me faz uma série de perguntas fora da caixa, me coloca em contato com uma série de questões da minha história, e daí eu passo a fazer novos movimentos.
né? Se eu estou fazendo aula de dança, por exemplo, eu também começo a perceber o meu corpo e entrar em contato comigo. Esse é o grande barato. A gente precisa ter momentos onde a gente esteja com a gente, né? Quando a gente fala dessas fomes todas, o nosso mental tem muita fome, né? E todas as redes sociais, elas vão alimentando, né? Elas dá a sensação de que a gente está sendo alimentado por todas as notícias, por todas as lives, por todos os feeds que vão entrando, né? Em tudo isso, e a gente não vai olhando para outras questões, a gente fica muito no mundo externo e pouco no mundo interno. Então, quando você usa essas estratégias, você está colocando a pessoa em contato com o mundo interno dela. Né? Você sabe que você fez eu lembrar de uma situação de uma pessoa que eu também trabalhava em consultório, onde ela estava 40 quilos acima do peso. Ela tinha feito já uma cirurgia de redução e tudo mais, e tinha diminuído e tinha aumentado exponencialmente, né? E daí ela foi para o processo terapêutico. No processo terapêutico, foi muito bonito, foi lindo o processo dela. Porque o que, que ela começou a fazer? Entrar em contato com ela, sem dúvida alguma, né? E começar a olhar para as fomes fisiológicas dela, mas com outro olhar. Então, por exemplo, você falou, né? Ah, o auditivo é bom, né? O auditivo, o visual, o olfativo, tudo mais. E ela começou a olhar para essas fomes, como que ela nutria. Então, ela parava para olhar o que era bonito para ela. O céu, planta, ela adorava planta, né? Então, assim, ela olhava as plantas, ela cuidava das plantas, ela sentia o cheiro das plantas, a textura das plantas. Então, ela começou a olhar para todas essas 9 fomes, né? Né? Para quem não conhece, me ajuda, Glau, para ver se eu não esqueço de nenhuma, né? A visual, a olfativa, a tátil, a auditiva, a gustativa, a do estômago, a mental, a do coração e a do corpo. Perfeito, essas mesmas. Perfeito. Então, assim, ela foi olhando para tudo isso, mas com experiências afetivas, e ela começou a emagrecer. Porque ela começou a perceber os vazios que estavam nela. Então, assim, ela falou assim, Mara, por que eu parei de mexer nas plantas? Não sei. E daí, assim, ela chegava no consultório, olha, eu fiz isso com a minha floreira, tal. E você adivinha, você acredita que eu comi menos chocolate essa semana? E daí ela começou a olhar para tudo isso, e ela chegou, é claro, gente, isso não foi com um mês, né? Foi um movimento de descoberta. Mas esse movimento a conectou com a vida dela, com a experiência dela, com coisas que ela tinha tirado, que ela tinha abolido, porque ela já imagina, uma mulher fazer uma coisa dessa não tem cabimento, imagina, eu sou uma executiva, a executiva é XYZ, né? Não, ela foi se encontrando, continuou sendo a executiva bárbara, que ela sempre foi, né? Mas foi alimentando tudo, inclusive os afetos. Porque uma das fomes é a fome do coração, e tá tudo bem. Exatamente. Né? E olha que interessante, né? Lindo. O medo por não saber lidar e não se conhecer internamente, você acaba se afastando da comida. Já é o oposto, né? A gente tá falando da pessoa que engorda, porque come demais, porque usa a comida como uma estratégia, quando tem várias outras para se perceber e se lidar, né? Com essa fome emocional. Mas tem vezes que as pessoas começam a ter até a repulsa pela comida. Então, a comida me faz mal. Eu engordo porque eu como. Então, ela desvincula. Então, aquela coisa de comprar comida pronta, é aquela coisa de comer fora, eu não tenho paciência para cozinhar, eu não gosto. E hoje em dia as pessoas estão tão distantes da comida e ao mesmo tempo tão dependentes dela para acalmar, né? Então as pessoas não se envolvem mais com a comida. Desde a escolha, da compra, do preparo, do pôr a mão na massa. E essa falta de vínculo já está transgeracional, né? Então a gente sabe que a avó já de uma geração que já não cozinhava mais e não tem essa desculpa de que eu trabalho, por isso eu não tenho tempo de cozinhar. Não é tempo. Hoje em dia tem tudo tão prático e pré-preparado e pré-pronto que é só você finalizar. Ou então, você pode pegar um dia no fim de semana, eu costumo brincar assim, aquelas pessoas que não comem
E é muito comum criança, né? Quando começa a ficar resistente, ela usa o não comer como forma de chamar a atenção da mãe para algo que está faltando, né? E é muito comum em criança, mas a gente vê isso em adulto também. Adulto parar de comer porque ele está querendo sinalizar alguma coisa, é um sinal de alerta e ele não está percebendo. E ele começa a não comer. Então, uma das coisas que eu sempre costumo orientar meus pacientes é criar esse vínculo com a comida. É pôr a mão na comida, é fazer, é se sentir responsável por ela e achar nela alguma coisa de eu sou responsável pela minha comida, eu sei o que eu tô fazendo, eu me planejo para comer. Eu costumo brincar assim, a criança que faz uma preparação, ela come a preparação que ela faz. Aí a mãe fala, filho, come brócolis? Ele, não gosto de brócolis. Filho, vamos brincar de cozinhar? Vamos brincar de MasterChef? Vamos preparar um brócolis gourmet? Você pode ter certeza que pelo menos experimentar aquele brócolis, ela vai. Só que transfere isso da criança para um adulto que inverteu só a forma, mas que é a mesma emoção. Por que ela tem repulsa por alguns alimentos? Aí já é aquela que só faz dieta, que não come nada que não é saudável, que não come isso, que não come aquilo, que vai na festa já jantada porque não pode comer comida de festa que é gordurosa. É aquela pessoa que o alimento virou um vilão, virou um inimigo. E você pergunta para ela, você cozinha? Ela, eu não, eu compro tudo pronto, porque é para não ter que comer demais. Gente, como você falou da tua paciente pondo a mão na terra, mexendo, cuidando de planta. Gente, pôr a mão na comida. Picar, cortar. E isso já dá uma saciedade imensa. Às vezes, quando você faz a preparação, você nem quer comer tudo depois, você come menos, você acaba nem engordando tanto, porque você se saciou do processo. E essa relação com a comida, essa relação de afeto, por exemplo... tem algumas preparações que a minha avó fazia quando era viva, que eu amava comer e que ninguém nunca conseguiu fazer igual para mim. E aí eu me vejo na cozinha inventando coisas novas, porque eu quero deixar esse legado para alguém, sabe? De alguém comer uma comida que só eu fazia. Isso para mim tem um apelo emocional e tem um significado e um simbolismo tão grande. Eu não sei o que as pessoas pensam em relação ao se envolver com a comida, desde o planejar, sabe? Esse fim de semana eu vou receber uns amigos em casa para comer uma pizza. Que tal eu receber uns amigos em casa para cozinhar comigo? Em vez da gente ficar vendo televisão e comer uma coisa que a gente pediu pronto no iFood, a gente fazer a comida junto. Será que isso não pode ser... Por que churrasco é tão divertido? Né? Isso é importante também, essa conexão com a comida. Sim, né? É bárbaro porque a gente pode olhar literalmente o alimento dessas duas formas. Aquele alimento, aquele momento, né? Ou aquela pessoa que usou o alimento para tampar esse buraco, ou aquela pessoa que não deixa o amor entrar nela, que tem medo, né? Que vai me machucar. E daí a gente pode entrar em algumas patologias, até se for o caso, né? Mas é bem isso, porque olha só, né? E daí você me lembrou uma coisa que eu estava discutindo com algumas pessoas há 2 semanas atrás. Festa infantil de 20, 30 anos atrás. Então, assim, uma festa infantil de 30 anos atrás, né? A família cozinhava junto. Você foi falando e eu fui vendo isso. Né? A família cozinhava junto, não é? Uma tia ia e fazia bala, por exemplo, a minha tia fazia uma bala de coco deliciosa, que era esperada todos os anos na festa de aniversário, né? Aquelas puxa-puxa. Então, assim, a bala que a tia fazia, que muitas vezes a criança, né, participava. Vou falar das minhas experiências infantis e da minha família. Né? Brigadeiro, que até tem algumas brincadeiras, né, nesse sentido que colocava em cima da geladeira e daí, né, a criança pegava um brigadeiro e ia separando forminha para não perceber que o brigadeiro tinha sido assaltado. Né? Exatamente, né? O bolo, o sabor escolhido, fazer, raspar a forma. Então, é exatamente esse vínculo, né? A criança participando de tudo isso, pegando uma farinha, pegando uma coisa, pegando outra. Então, assim, isso cria lembranças, cria memórias, né? Fundamentais para a vida da gente. Muito importantes. E daí, essas questões, quando você falou em transgeracionalidade, né? Há um tempo atrás, há um belo tempo atrás, as coisas aconteciam exatamente na cozinha. Não é? Essas lembranças que você falou com a sua avó, né? Essa descoberta do tempero, esse fazer junto, essa troca, a conversa, né? E isso foi se perdendo.
né? Isso foi se perdendo. E daí isso literalmente começa a limitar muitas coisas. Limita questões afetivas, questões de troca, de conhecer histórias da família, que é muito importante para a nossa vida, de conhecer as nossas raízes, né? Quais as facilidades, quais as dificuldades, histórias gostosas, histórias não tão gostosas, mas que fazem parte da gente. Né? Junto com tudo isso também, para a criança ou mesmo para adulto, a questão do compartilhamento, do fazer junto, da troca, da responsabilidade de todo mundo junto, fazendo alguma coisa. E por N motivos, e a gente vai dando justificativas, porque a gente é muito bom para isso, né? Para encontrar explicações lógicas, né? Não tenho tempo, é mais fácil, é mais rápido, é mais econômico, mas às vezes né, não tenho tempo, tudo mais, são só algumas justificativas para a gente não entrar de novo em contato com algumas questões muito mais profundas. Então, essa questão da alimentação, da nutrição, porque a gente nutre tudo. Né? Quando a gente está nutrindo o nosso corpo físico ou não querendo nutri-lo de uma forma saudável, a gente está dedurando o que a gente faz com a vida da gente. Exatamente isso. E aí a gente expõe para os outros, mas a gente mesmo não enxerga, né, Mara? É engraçado, porque assim, os dois opostos, né? Tanto compulsivo pela comida, que não consegue descobrir qual é o gatilho, portanto, ele continua descontando na comida e continua não fazendo efeito. E a coisa cresce, quer mais e quer mais, aquela tampar aquele buraco emocional com comida, a comida na verdade não era. Como aquela outra pessoa que repulsa a comida, que desenvolve uma aversão, não pode, não quero, só como coisa saudável, não como nada, não como isso, não como aquilo. E ela até socialmente, ela tá se isolando. Talvez o problema dela seja de convívio. E ela tá usando a comida, eu não como fora de casa porque não é saudável. Na verdade, ela não come fora de casa porque tem dificuldade de se relacionar. Né? E ela não percebe isso. E a comida, ela tem muito, na nossa cultura, né? Na cultura ocidental, principalmente, a comida, ela agrega. O brasileiro, principalmente, ele não comemora nada sem comer e beber. Né? Vamos nos encontrar. Vamos sair para jantar ou vamos sair para beber? A gente nunca fala assim, ó, vamos sair para plantar uma horta. Você convida seus amigos, vamos sair para lavar o carro e encerar o carro. Vamos sair para andar de bicicleta. Agora tem até uns grupos que saem para andar de bicicleta, mas quando volta faz o quê? Vai comer, né? Vamos sair se não é no caminho. Meu marido faz muito isso, né? Vamos sair para jogar tênis, ou aqueles que jogam futebol, vamos sair. Mas sabe o que? O legal não é o tênis ou o futebol, é que depois tem o quê? A cerveja e o petisco, ou o churrasco. Sim. Então, a comida, na nossa cultura, ela faz parte dessa socialização. E quando a pessoa não está conseguindo enxergar esse processo, tem a questão da repulsa pela comida. Né? Então, desde a anorexia até a bulimia, ou seja, desde a privação até a compulsão, a gente precisa ter um olhar para o que está por trás. Que a coitada da comida leva a culpa, e às vezes não é ela, né? É bem a coitada mesmo, né? Porque assim, olha só, né, Glau? É tão grudadinho, a gente começa a descobrir o mundo nutricional de corpo e nutricional de alma quando a gente está sendo amamentado por mames, né? A gente cria... O primeiro vínculo extra-uterino é a amamentação, né? Exatamente. Então, assim, nessa hora, já está falando tudo, porque assim, né? Não importa, às vezes algumas mulheres não conseguem amamentar por N motivos e tudo bem, mas está amamentando com a mamadeira, baby aqui, né? E a mamadeira, e eu estou lá nutrindo, e daí, enquanto esse bebê está sendo nutrido, ele está recebendo o olhar da mamãe ou da cuidadora, né? Ele está recebendo o calor, exatamente, o toque, está escutando o coração. Tá percebendo o mundo que ele está percebendo pode ser um mundo tranquilo ou não tão tranquilo, mas ele está absorvendo tudo. Então, assim, no momento que o estômago dele, o corpinho dele está sendo saciado, né? Porque dá umas dores e desconforto. Então, ao mesmo tempo que ele está sendo saciado fisiologicamente, ele está sendo saciado emocionalmente. Por isso que essas questões de ou um vínculo efetivo, né, intenso com a comida, ou um distanciamento,
diz tanto dos nossos movimentos emocionais, porque está tudo literalmente junto e misturado. Porque nós somos uma coisa só. A gente não é só corpo e a gente não é só alma, né? Um não tá dissociado do outro. E a comida tá no meio desse bolo todo, né? Eu costumo brincar, né? Falando dessa questão de amamentar a criança e tal. Quando me perguntam, e sempre me perguntam isso, como eu sou professora, né? Chega na faculdade, o primeiro dia de aula, a gente sempre faz aquela apresentação e tal. E eu sempre pergunto para os alunos por que eles escolheram seguir o curso de nutrição. E muitas vezes eles viram para mim, e você, professora, por que escolheu ser nutricionista? A minha resposta meio que automática é assim, eu sou nutricionista desde a vida intrauterina, eu não sei o que me levou a ser nutricionista. Mas a comida para mim tem essa conotação desde a infância. Então, quando você falou da festinha de criança há 20, 30 anos, eu me lembro das minhas tias, no dia dos pais, dia das mães, aniversário da avó, todas as mulheradas na cozinha, uma ralava mussarela, outra esticava massa, a gente fazia pizza e a gente juntava todo mundo para comer. E era aquela coisa assim de a reunião da família em momentos positivos com a comida. Eu lembro das comemorações, da gente enrolando brigadeiro para fazer festinha de criança. E aí tem a questão da foto. Eu gosto muito de olhar fotos antigas. Eu paro horas para ver foto. Isso para mim é terapêutico. E uma vez uma paciente falou, Gláucia, mas eu não gosto de olhar foto, porque às vezes eu olho foto, eu lembro de um momento que não é legal, que eu vivi, porque eu fico olhando uma foto que... Eu falo assim, olha, você tem a galeria de fotos do seu telefone, que hoje a gente só vê foto no telefone, né? Separa uma pasta de fotos felizes. E tenta colocar aquela foto que você tira da comida, porque todo mundo tira foto da comida hoje para postar. Tipo, é modinha postar a foto da comida. Só coloca foto de comida de dia feliz nessa pasta. E aí, sabe o que ela falou pra mim? Numa outra consulta, ela voltou e falou assim, Gláucia, quando eu tô triste, eu abro o meu álbum de foto de comida feliz, que me lembra dos eventos felizes em que eu comi aqueles pratos que eu fotografei e eu parei de comer, matou minha fome. Então, assim, é o álbum de foto de comida feliz. Aquele dia que eu fui pra balada com uma turma muito legal, que a balada foi top, o que eu bebi ou o que eu comi? Eu não tirei uma foto pra postar? Bota no álbum de comida feliz. Aquele dia que eu fui comer na casa de alguém que a gente brigou e tretou, não bota essa foto lá. Então, você bota as fotos da comida feliz no álbum de pasta. Adorei. E funcionou, porque ela falou que ela se saciava de ver aquelas fotos. Não vai funcionar com todo mundo, mas com ela funcionou. Então, olha só que sacada, né? De usar a comida para lembrar de um dia feliz. Então, lembra quando eu falei de você procurar um outro gatilho para tua felicidade que não seja comida? Pode ser a mesma comida. Porque quando aquela foto de comida te remete a um dia feliz, aí você lembra das piadas que você contou naquela mesa que você comeu, aquela pizza que você tirou foto, aquilo te traz, te nutre daquela questão de estar com alguém, de pertencimento, sabe? Eu acho que é uma estratégia que eu vou começar a usar mais no meu consultório. Eu lembrei agora que você estava falando, isso me veio na cabeça. Acho que é uma boa sacada. O álbum de foto de comida do dia feliz. Sim, e você sabe, pensando nisso, né? Uma outra coisa que também, né, já usei em alguns momentos é aroma, sabe? Porque assim, então, aroma de chuva, né? Um cheiro específico de um perfume que me lembra alguém ou que me lembra uma determinada situação, porque assim, toda essa questão de cheiro, ele ativa, né, o sistema nervoso central rapidinho e leva a gente para memórias felizes. Você estava falando e eu lembrei disso, né? E leva a gente para alguns lugares onde daí eu não tenho essa necessidade de estar mastigando, né, de uma forma intensa. E muitas vezes também, falando agora, me veio uma coisa que é importante a gente ver, aqui, né, no maxilar, a gente acumula muita raiva, né? Tanto raiva, né? E às vezes a gente mastiga também por causa disso. A gente está com vontade de dar uma mastigadinha em alguém, a gente está meio irritado com alguém, né? E daí a gente vai, né? Às vezes a criança, quando está mordendo muito, né? A gente percebe que é alguma ansiedade, alguma irritação, e daí, né? Vamos mastigar, colocar coisas mais al dente para a criança morder um pouco mais. Então é interessante também essa viagem, né, Glau? De estar dando uma olhada se esse vazio é um vazio ou é uma raiva. E daí eu só estou precisando literalmente triturar alguma coisa. E daí eu posso usar uma série de artifícios. Eu posso cantar, eu posso gritar, né?
alongar ao máximo. Ah, né? Até isso se eu não tiver nenhuma questão de maxilar e possa, né, travar o meu maxilar, daí a gente encaminha para os amigos dentistas. Mas assim, olhar todo esse ponto para ver qual é a viagem que eu posso fazer em mim ou nas minhas memórias, com uma fotografia de comida feliz, adorei isso, né? Com o aroma, mexer nas minhas plantas, mexer em coisas, mas alimentar todo o meu corpo, nutrir literalmente esse emaranhado que é o meu corpo e minha alma. Né? Não dá. A gente separa só por questões didáticas, né? E para facilitar alguns caminhos, mas a gente é tudo junto e misturado, gente. A gente não é uma coisa só. É fantasia a gente achar uma coisa dessa, né? E são tantos gatilhos, né, Glau? São, e assim, a gente fica. Eu no meu, na minha vivência clínica, na minha experiência profissional, eu percebo assim que as pessoas estão querendo resolver o problema num ponto só. A gente está muito raso e muito superficial. Então, a obesidade se controla restringindo calorias. A restrição calórica combate a obesidade. Gente, se fosse tão fácil assim, não tinha mais obesidade no mundo. Eu costumo brincar que, assim, a cada ano que passa, se você busca lá no Medline, no PubMed, artigos sobre obesidade, nos últimos 20 anos, o que tem de publicação sobre obesidade é incontável. E a ciência avançou tanto e a obesidade mais ainda. Em lugar nenhum do mundo que eu saiba, epidemiologicamente falando, se reduziram índices de obesidade de forma significativa. Então, existe uma dissociação entre o que a gente conhece sobre terapêutica, genética, epigenética, nutrigenética, genômica, bioquímica, fisiologia, tudo isso a gente sabe cada vez mais sobre a questão da obesidade, da gênese, a gente já sabe qual é o alelo do gene associado à obesidade, à enzima, não tem, e a gente só está engordando mais. Por que será, né? Porque a gente está tentando olhar um lado só, que é o lado físico. E a gente não está conseguindo. E acho que não tem uma fórmula, porque em cada ser humano a fórmula vai ser diferente. Né? A mesma coisa com todas as outras questões relacionadas à comida, as alergias alimentares, as intolerâncias alimentares. Gente, o que eu tenho de paciente que nesse período de pandemia chegou para mim falando: nossa, desenvolvi intolerância à lactose, eu não estou mais podendo comer lácteo nenhum. E eu falo assim, você está intolerante com tantas outras coisas. Essa intolerância está se refletindo na coitada da lactose, que não tem nada a ver com isso. Você está intolerante com emoções, você está intolerante com a tua rotina que não foi escolhida, foi imposta. Você está intolerante com as mudanças que caíram no seu colo sem você pedir. E você está manifestando no intestino irritado. Então, controla o teu estresse, que o intestino volta a funcionar bem e você para de ter diarreia. Né? Então, as pessoas estão com medo, assustadas, estão inseguras, esse isolamento todo, você comentou isso no começo da nossa conversa, isso está se refletindo em problemas de transtornos físicos que o corpo somatizou. E aí, como que eu vou tratar? Eu vou restringir o glúten, eu vou restringir a lactose. E o que acontece? Continua com diarreia, continua com flatulência, fermentação e ainda mais infeliz porque não está tomando café com leite, que é tão precioso de manhã. E não está comendo um pãozinho na chapa, que é tão, assim, minha infância, café com leite e pão na chapa. E eu estou matando isso porque eu estou com uma intolerância ao glúten, uma intolerância à lactose, que na verdade é um estresse que eu não estou administrando. Percebe? E eu tenho muito medo que essas coisas comecem a virar padrão e não exceção. Por conta dessa falta desse autoconhecimento e dessa busca por tapar o buraco ali com o que realmente está vazio, né? Que são emoções. Sim, mas você sabe, Glau, e daí qualquer coisa que a gente olhe só um lado, a gente fica extremamente parcial. Né? A gente precisa olhar o cenário todo. E é exatamente isso. Quando a gente vai para toda essa questão de corpo, muitas linhas são muito unilaterais. Né? Eles literalmente é excluído toda essa questão emocional e fica se procurando exatamente, né? Lá. Qual é a partezinha do DNA que está falando que a pessoa tem propensão a ser obesa? Aí eu identifico. Não, gente, qualquer questão, se a gente vai para uma questão genética, e hoje a gente já tem uma série de estudos, se a gente for pensar em toda essa questão científica que é fundamental, né? A gente sabe que toda essa questão ambiental faz com que algumas questões genéticas se manifestem ou não.
Exato. E aí você usa isso de muleta, né? A genética é... Ah, não, eu sou gorda ou eu tô com o cabelo quebrado, a minha unha tá feia porque a minha genética é essa, ou porque ai, meu intestino é assim, ou porque eu sou intolerante a lactose. Então, assim, eu arrumei a desculpa, eu arrumei a muleta. E continuo Exatamente. entendendo aquilo que tá por trás, que tá causando esse vazio e que eu não quero trazer à tona, por medo, por insegurança. E aí são várias. Exatamente. A genética não é uma maldição, né? Não é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, gente, não é. Não é, não é. Então, assim, tudo bem, a gente pode ter uma possibilidade, mas a forma com que eu lido com as minhas emoções, né? A forma com que eu acesso todas elas, podem fazer com que uma série de possibilidades genéticas não se manifestem. Hoje a gente tem uma série de questões nesse sentido. Então, olhar para esses dois lados e olhar com carinho para esse corpo que nos abriga, né? E ver quais são os sinais que que ele está dando, né? De todas essas intolerâncias, sem dúvida. Né? A pandemia foi um laboratório, né? Um laboratório e um espelho para o que está acontecendo nas relações interpessoais e, né, intrapessoais. Exato, exato. Então, assim, o que é que está se manifestando? Qual é a minha intolerância? Qual é a minha irritabilidade? Como é que eu estou percebendo esse mundo? O que está sendo agradável? O que não está sendo agradável? Quais são as conexões que eu faço? Quais são as que foram impostas? Quais são aquelas que eu me permito manter e quais são aquelas que eu não quero mais manter? Porque o meu corpo vai mostrando, né? Todos os nossos órgãos, sem exceção, eles têm questões simbólicas. Se a gente pega, por exemplo, o estômago, né? Já que a gente está falando tanto de fome, né? Ele digere emoções. Então, uma série de dificuldades que podem acontecer com o estômago mostram para a gente como é que eu estou digerindo as coisas. Eu estou digerindo ou não estou digerindo? Não, né? Às vezes não. É o intestino, não é o segundo cérebro, né? Então, exatamente. Eu estou deixando absorver, ou ao invés de deixar absorver e de falar, né, aquilo que eu quero, eu não falo, e daí eu tenho gases o dia todo, porque eu vou deixando sair coisinhas aos poucos. Mara, que horrível, não, gente. O corpo da gente, ele vai mostrando tudo o que está acontecendo com a gente emocionalmente. Só que é mais fácil, né, eu pegar uma dieta da moda, porque, né, a cada semana eu acho que tem uma dieta nova, né, Glau? Não Sim. é? Então, assim, eu tenho, porque daí é mágico. Eu vou fazer isso, eu vou emagrecer, eu vou ficar sarada, eu vou ficar XYZ, nada contra. Só que eu preciso olhar a imagem que eu quero passar para o outro e a imagem que eu tenho para mim. Porque se eu acreditar que eu não sou bonita, que eu não sou interessante, que eu não sou inteligente, que eu não sou gostosa, que eu não sou uma companhia legal, eu posso passar a minha vida toda fazendo dietas e posso estar maravilhosa. E a minha sensação interna vai ser totalmente oposta, que eu não estou bonita o suficiente, que eu não sou socialmente interessante e vou correr atrás de um corpo ideal, quando na verdade o corpo ideal tem um outro formato, né? São as minhas emoções, é a percepção que eu tenho de mim, é o quanto eu confio em mim, o quanto eu acredito em mim ou não. Isso, É, Mara, porque assim, a gente aprendeu que o belo é um padrão que se compara. Eu tenho que atingir um padrão. Quando a gente devia entender que o belo é aquilo que traz emoção positiva, independente de um padrão. Então, enquanto a gente estabelecer padrões para se comparar, a gente nunca vai estar feliz. Porque a gente não é igual. E nunca vai ser. sim. Agora, Não. enquanto eu aceitar que o que eu sou, o que eu tenho, o que eu vejo em mim, transmite emoções boas, isso é belo pra mim, isso é aceitável, isso me faz feliz. Agora, se eu quiser me comparar com outra pessoa, eu não sou tão bela quanto aquela, eu não sou tão sociável quanto aquela, nunca vai dar certo. Não. Então, assim, o quanto as emoções que saem da minha percepção me trazem sensação positiva. E eu acho que essa cultura do comparativo, eu quero ser que nem aquela blogueira, eu quero ter aquele corpo, eu quero ter aquela aparência, eu quero ter aquele sucesso, eu quero ter aquele número de seguidores. Não vai funcionar, né? Não. Não vai. Não. Nossa, Não. Mara, quanto tempo a gente tem ainda? Glau, 2 minutos. Não falei?
Sabe por que eu falei isso? Eu queria fazer um recadinho final antes da gente cair. Por favor, faça! Eu queria convidar todo mundo que está assistindo, seja ao vivo ou que vai ver essa live gravada, a visitar o canal Conexão Mara, lá no YouTube. Porque lá no canal tem tanta ferramenta para a gente se descobrir. Tem tanta estratégia para driblar e encontrar os gatilhos, encontrar aquilo que nos faz feliz, para se autoconhecer. E eu acho que tudo que a gente falou aqui não chega aos pés da vastidão de coisa linda que tem lá no canal. Então, e lá no canal também tem como entrar em contato com a gente, né, Mara? Pra gente bater papo mais vezes. Vamos marcar outra live, porque eu amei. Vamos. A gente vai começar o ano com uma live, Glau. A gente pensa direitinho na data e a gente começa com uma live. Combinadíssimo, combinadíssimo. Fechado. E assim, bem isso. E além, né, do canal e tudo mais, entrem no Insta, tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida, passa pra gente, porque é isso de gente que fala com gente, é verdade, a gente gosta de fazer isso. Esse canal foi criado literalmente para a gente poder conversar, trocar figurinhas, crescer junto, aprender com quem vai fazendo as perguntas pra gente. Então, assim, entrem, façam perguntas, comentários, feedback, tá legal, não tá, gostei, não gostei, porque tudo isso é o que nutre. Literalmente a gente precisa dessa nutrição, né, Glau? Com certeza. E olha, vale muito a pena entrar lá no canal, gente. Mudou a minha vida desde que eu descobri o canal, que a Mara me convidou, que eu ganhei esse presente. Sempre que eu tô assim, precisando de um alimentinho que não é comida, eu vou pra lá. Porque me ajuda muito e eu acho que vai ajudar muito mais gente. Isso mesmo. Então, venham com a gente, façam seus comentários. Glau, obrigado por esse papo delicioso e até a próxima live, que vai ser no começo do ano. A gente faz uma, Glau. Obrigada, Mara. Beijo para todo mundo. Beijo. E a gente se vê na próxima live. Com certeza. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite.